Em agosto de 2024, Tory Bruno, então CEO da United Launch Alliance e, portanto, chefe do único outro fabricante americano de foguetes de destaque, além da SpaceX, teve uma reação notável à primeira foto oficial do Raptor 3. Ele postou um comentário insinuando que a SpaceX havia apresentado um motor meio montado. Ele sentiu falta de todas as tubulações, flanges e fiações externas que esperava de um motor de foguete completo. Bruno estava enganado. O que ele viu era um Raptor 3 completo. Os componentes aparentemente ausentes foram integrados ou eliminados por otimização. O que temos aqui diante de nós não é uma atualização iterativa do modelo anterior. É um motor que obriga a indústria estabelecida a questionar seus próprios padrões. Hoje, fazemos o que não fizemos até agora. Vamos tão fundo quanto pudermos. Como exatamente funciona um Raptor 3? Quais pressões existem em cada lugar? Quais temperaturas? Quais materiais? Como é o fluxo? O que foi realmente simplificado? E por que todo o setor fala que esse motor é um salto geracional? Meu nome é Sirwan e este é o Mars Chronicle. Antes de olharmos para o Raptor 3, precisamos esclarecer uma questão fundamental de arquitetura. Porque um motor de foguete não é só uma câmara de combustão com bocal, é um sistema termodinâmico altamente complexo que retira combustível dos tanques, às vezes o pressuriza a níveis extremamente altos, queima em uma reação controlada e expele os gases resultantes para trás em alta velocidade. Como exatamente isso acontece, depende do chamado ciclo do motor. Existem diferentes famílias desses ciclos. Existem ciclos abertos, como o gerador de gás ou o tap-off, ou ciclos fechados, como a combustão em estágios ou o expander. Aberto nesse caso, significa que partes dos propelentes não passam pela câmara de combustão principal, enquanto nos ciclos fechados, todos os propelentes passam pela câmara de combustão principal. No topo da categoria de eficiência está a variante do ciclo de combustão em estágios chamada Full Flow Staged Combustion. Em alemão, dizemos Vollstromgestufte Verbrennung. É complicado, mas preciso. O Raptor utiliza esse ciclo. O que torna a combustão em estágios de fluxo total tão especial pode ser melhor explicado com um número. Em toda a história da exploração espacial, apenas 3 motores foram desenvolvidos que conseguiram realmente acionar esse ciclo em um banco de testes. O primeiro foi o soviético RD-270 nos anos 60. Ele nunca voou e o programa foi cancelado. O segundo foi o Integrated Powerhead Demonstrator da Aerojet Rocketdyne, um projeto conjunto com a NASA no início dos anos 2000. Esse também nunca voou. O terceiro é o Raptor. É o único motor de combustão em estágios de fluxo total que já voou operacionalmente. E com o Raptor 3, a SpaceX aperfeiçoou um ciclo no qual os maiores engenheiros de motores do mundo falharam por 60 anos. Atualmente, ainda há outros 4 motores desse tipo em desenvolvimento. O Zenith da Stoke Space, o Aerowave da Ursa Major, o BF-BF-20 da Land Space e o Mjolnir da New Frontier Aerospace. Vamos agora entender por que a combustão escalonada de fluxo total, especialmente na versão Raptor, é tão incrível. Em um motor de foguete clássico, como o RD-180, que até hoje ainda impulsiona o Atlas V, existe apenas um pré-combustor. Esse pré-combustor é basicamente uma pequena câmara de combustão que queima parte do combustível e usa o gás quente gerado para acionar uma turbina. Essa turbina, por sua vez, aciona as bombas de combustível, que pressionam o combustível principal para dentro da câmara de combustão principal. O que acontece lá é realmente absurdo. Por um lado, o RD-180 também é um motor de combustão em estágios. Querem que os gases da turbina sejam ainda mais queimados na câmara de combustão principal. Para isso, mesmo depois de saírem da turbina, esses gases ainda precisam ter uma pressão suficientemente alta para serem injetados na câmara de combustão principal. Na câmara de combustão principal do RD-180, a pressão é de 267 bar. Perdas por atrito e a expansão. Considerando a expansão através da turbina, a mistura precisa inicialmente ter mais do que o dobro da pressão.
Mas fica ainda mais impressionante. Quando os americanos puderam examinar o RD-180 pela primeira vez, isso foi após a queda da União Soviética, eles ficaram boquiabertos. Os russos conseguiram realizar uma pré-combustão pobre. Quem entende de motores conhece a combustão pobre. Nesse caso, a mistura de ar e combustível tem tanto ar que há mais oxigênio do que pode ser queimado com a quantidade de combustível presente. Não parece tão especial. A diferença sutil aqui é que o ar é composto por 80% de nitrogênio, e esse nitrogênio, em uma queima pobre, impede que o oxigênio faça muita besteira. Mas em motores de foguete, muitas vezes se trabalha com oxigênio puro, e oxigênio misturado com nitrogênio à temperatura ambiente já é perigoso. Ele reage muito facilmente com tudo ao nosso redor. A ferrugem, por exemplo, é um resultado disso. Mas na pré-combustão, as temperaturas chegam a cerca de 600 graus Celsius e apenas uma pequena parte do oxigênio, no caso do RD-180, é queimada com um tipo de querosene. O oxigênio quente e livre está pronto para reagir. Mas de verdade, ele quer se ligar intensamente com praticamente tudo e todos ao seu redor. Por exemplo, aço. O aço inoxidável comum lida bem com o ar quente e não enferruja. Mas a 600 graus Celsius até ele fica fraco. Aqui os russos encontraram uma liga que ainda assim não cede. Uma liga que os americanos já procuravam há muito tempo, mas que não conseguiram encontrar até a queda da União Soviética. Agora, é claro, você poderia se perguntar por que os russos não simplesmente usaram o fluxo de querosene para fazer a pré-combustão. Afinal, uma combustão rica em combustível ligaria todo o oxigênio. E o querosene quente, quando não há mais oxigênio, não tem interesse em se ligar a outras substâncias. O problema com o querosene, no entanto, é que ele não queima de forma limpa e, por isso, pode entupir a turbina com partículas de fuligem. Agora existe o hidrogênio, ou como no caso do Raptor, o metano, que queima de forma limpa mesmo em uma mistura rica. Ótimo! Então por que todo esse estresse com o full flow? Isso significa que ambas as substâncias, ou seja, o oxidante, que no nosso caso é o oxigênio, e o combustível, que é o metano, são pré-combustionados. Se você for um pouco louco e achar que 267 bar na câmara de combustão principal ainda não são suficientes, então, ao fazer uma pré-combustão apenas com oxigênio ou apenas com metano, você rapidamente chega aos limites de temperatura. Mesmo que a liga talvez aguente oxigênio quente, o aço em geral começa a perder estabilidade acima de 600 graus Celsius e já sofre demais só com o calor. A combustão em estágio completo de fluxo total resolve esse problema de forma elegante. Em vez de um pré-combustor, agora existem dois. Um é operado com excesso de metano, que aciona a turbobomba de metano, e o outro é operado com excesso de oxigênio, que aciona a turbobomba de oxigênio. Ambos operam a temperaturas significativamente mais baixas do que um único pré-combustor precisaria, porque cada um deles só precisa realizar parte do trabalho das bombas. Isso aumenta muito a vida útil das turbinas. Isso significa algo muito específico para a combustão. Todo o combustível, ou seja, metano e oxigênio, passou pela etapa de pré-combustão antes de entrar na câmara de combustão principal. Ambos os fluxos de combustível ficam em estado gasoso. Não líquido, gasoso. E eles já absorveram energia. Essa é a ideia central. Quando o metano líquido entra em contato com o oxigênio líquido, primeiro precisa evaporar, depois misturar e então ser inflamado. Quando o metano gasoso encontra o oxigênio gasoso, eles se misturam praticamente instantaneamente e queimam ainda mais limpo. Assim, toda a energia é liberada na câmara de combustão e pode ser aproveitada da melhor forma aqui. Seria melhor se não fosse preciso usar resfriamento por filme, mas falarei disso depois. É isso que o Raptor 3 faz. Se isso te empolga tanto quanto a mim, então aperte o símbolo de hype, se você tiver. Se não, um like, uma inscrição ou um comentário também ajudam muito no meu canal. Hoje vamos entrar em detalhes técnicos como nunca fizemos antes. Quem ficar até o final vai saber mais sobre Full Flow, Staged Combustion do que 90% de todos os influenciadores de exploração espacial de língua alemã. Prometido! Obrigado e vamos continuar. Vamos agora seguir o combustível através do motor. Esse é o melhor jeito de entender o que está acontecendo.
Tudo começa nos tanques do foguete. No propulsor, há 2.700 toneladas de oxigênio líquido abaixo de menos 183 graus Celsius e 700 toneladas de metano líquido a menos de 162 graus Celsius. Ambos estão criogenicamente resfriados abaixo do ponto de ebulição, o que os torna mais densos e aumenta o fluxo de massa. Em cada um dos 33 motores do propulsor, 2 turbobombas retiram sua parte desses tanques. Uma bomba de LOX e uma bomba de metano. A proporção é de cerca de 3,6 para 1 a favor do oxigênio. Um pouco de metano é desperdiçado de propósito, porque essa química aumenta o impulso específico em alguns %. As bombas são muito pequenas pelo que fazem. Uma turbobomba Raptor gira a mais de 45.000 rotações por minuto, bombeando cerca de 180 kg de metano e aproximadamente 660 kg de oxigênio por segundo pelo sistema. Em 2 segundos, passa pelo Raptor o peso de uma perua Passat. As turbobombas geram uma pressão de aproximadamente 800 bar. Tudo flui rio abaixo sob pressão mais baixa. Por design, caso contrário, fluiria na direção oposta. E lembrem-se, na câmara principal de combustão, o Raptor 3 ainda tem cerca de 350 bar. Agora vem o primeiro truque. Antes que o fluxo principal do combustível vá para a câmara de combustão, ele passa pelos 2 pré-queimadores. O pré-combustor de LOX recebe quase todo o oxigênio, além de uma pequena quantidade de metano. O pré-combustor de metano recebe quase todo o metano, além de uma pequena quantidade de oxigênio. Ambos se inflamam, um com combustão rica em oxigênio e o outro com combustão rica em metano. As temperaturas ficam abaixo dos limites críticos que destruiriam o material das pás da turbina, porque a proporção da mistura está bem distante da mistura estequiométrica. Os gases quentes desses 2 pré-combustores então acionam as turbinas, que por sua vez acionam as bombas. Esse é o sistema autoportante. As bombas empurram o combustível pelos pré-combustores. Os pré-combustores alimentam as bombas. Mas agora é que o ponto crucial. Esses gases quentes não são liberados, eles continuam seu caminho. Ambos os fluxos vão para a câmara de combustão principal. Lá, eles se misturam, gás com gás, e realizam a última etapa da combustão. Exatamente isso é a combustão em estágios, combustão em etapas. E como nada é desperdiçado aqui, o motor atinge sua eficiência extrema. E aqui acontece algo mais que mostra toda a elegância desse sistema. Enquanto o combustível é sugado dos tanques, surge um problema nos próprios tanques. Eles iriam colapsar. Imagine que você suga de uma garrafa plástica, sem que o ar possa entrar. Ela se contrai. Em um foguete com 3.400 toneladas de combustível em tanques de aço de paredes finas, isso seria catastrófico. Portanto, a pressão nos tanques precisa ser mantida ativamente. Enquanto eles são esvaziados a uma velocidade insana, a solução clássica para isso é o hélio. Então, você pega hélio armazenado externamente em cilindros de alta pressão e o deixa fluir para dentro dos tanques enquanto o combustível é drenado. Funciona. Mas tem 3 problemas. Hélio é caro, está em falta no mundo todo e os cilindros de hélio acrescentam massa que você gostaria de usar para a carga útil. Mas o que isso tem a ver com os repetores? A SpaceX encontrou uma solução extremamente elegante para esse problema. Essa solução é a pressurização autógena. Funciona assim: antes que o metano e o oxigênio entrem nos pré-queimadores, uma pequena parte deles é desviada. Essa parte é vaporizada com o calor residual do motor. Isso já ocorre por causa do resfriamento regenerativo. Os gases resultantes metano gasoso e oxigênio gasoso são então direcionados de volta para seus respectivos tanques. Eles preenchem o espaço liberado pelo combustível bombeado e assim mantêm a pressão constante. Mas isso também não é simples. Porque nos tanques, um gás tão quente entra em contato com um líquido criogênico. Assim, com o tempo, o líquido se aquece e o gás esfria. Ou seja, a pressão diminui. Se o líquido balançar, pode ocorrer uma descompressão repentina. Tudo isso é resolvível, mas deve ser cuidadosamente considerado e controlado.
Ou seja, o motor não só gera a própria energia, mas também mantém os tanques sob pressão, de onde retira seu combustível. Um ciclo fechado, sem hélio externo, sem sistema adicional. Apenas um pequeno desvio no fluxo de combustível resolve o problema de forma elegante. É o mesmo princípio novamente. Eliminar o que pode ser integrado, como você pode imaginar, também é um grande feito fazer com que a quantidade certa de gás seja gerada e flua para os tanques. Porque você não quer pressão de mais nem de menos. Todos esses parâmetros precisam estar exatamente equilibrados. Só de pensar nisso, já me sinto exausto. Na câmara de combustão principal, a pressão é de 350 bar. Isso é cerca de 350 vezes mais do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Para comparação, o famoso motor F1 do Saturno V, que levou a Apollo à Lua, tinha apenas 70 bar de pressão na câmara. O motor principal do ônibus espacial, por muito tempo, o motor tecnologicamente mais impressionante de sua época, tinha 207 bar. O Raptor 2 atingiu 300 bar. O Raptor 3 empurra o limite para 350 bar. Isso está fisicamente próximo do limite do que é possível com os materiais atuais. A temperatura na câmara de combustão: cerca de 3.250 graus Celsius. Isso é mais quente do que o ponto de fusão da maioria dos metais. O aço derrete a 1.500. O tungstênio, o metal mais resistente ao calor que existe, derrete a 3.422. Esse material é usado, por exemplo, em lâmpadas incandescentes. Antes de entender como o motor suporta essas temperaturas, precisamos mencionar rapidamente, talvez a fase mais difícil de um motor Raptor: a partida. Porque o motor, em operação estacionária, é um sistema termodinâmico estabilizado. Mas como ele chega lá? E em que ordem? A partida do startup é uma dança em frações de segundo, na qual tudo precisa acontecer em uma coreografia muito específica. Se apenas um componente fizer seu trabalho 1/10 de segundo cedo ou tarde demais, o motor entra em um estado que no setor é chamado de RUD. Rapid Unscheduled Disassembly. Desmontagem rápida e imprevista. Em outras palavras, explode. A sequência tem duas fases e ambas são delicadas. A primeira é a preparação. O combustível nos tanques está super frio, isso nós já sabemos. Quando entra em contato com bombas ou tubulações quentes, ele evapora instantaneamente e produz bolhas de vapor que destruiriam as turbobombas em segundos. Por isso, a SpaceX resfria ativamente o motor minutos antes do lançamento, fazendo pequenas quantidades de combustível circularem pelo sistema. Esse gotejamento sob os motores nos lançamentos do Starship não é vazamento, mas sim resfriamento do motor. Paralelamente, as turbobombas precisam começar a girar antes da ignição propriamente dita, pois caso contrário, não permitiriam a passagem do fluxo de combustível que chega. Para isso, elas são sopradas rapidamente com hélio de alta pressão ou gases frios do combustível, fornecidos do solo durante a decolagem e, para a reentrada e aterrissagem, a partir de tanques QOL-PV próprios a bordo, ou seja, garrafas de alta pressão revestidas de fibra de carbono com hélio. A segunda fase é a ignição propriamente dita. Primeiro, um ignitor elétrico de faísca aciona os pré-queimadores. Os gases quentes passam pelas turbinas, e as turbinas acionam as bombas. A unidade de acionamento externa é desligada. O sistema entra em operação autossustentável. Frações de segundo depois, as saídas gasosas dos pré-combustores se encontram na câmara de combustão principal e se inflamam. Empuxo total. O fascinante não é que isso funcione. O fascinante é que tem que funcionar simultaneamente em 33 motores. Se apenas um deles não concluir sua sequência corretamente, ele sai do conjunto e o propulsor decola com 32. 3 falhas já ficam desconfortáveis. 10 indicam que não haverá lançamento. A inicialização paralela é, de longe, o momento mais difícil de todo o voo. E, ao mesmo tempo, a justificativa econômica para 33 motores... redundância. A coreografia exata dos segundos nunca foi documentada publicamente pela SpaceX. O que acabei de descrever é a sequência reconstruída a partir de declarações públicas, gravações de testes e princípios geralmente conhecidos de combustão em estágios com fluxo total. Agora, sobre a questão de como o motor sobrevive a essas temperaturas e pressões incríveis. A resposta:
Resfriamento regenerativo e por filme. As paredes da câmara de combustão e do bocal não são maciças. Elas são atravessadas por canais finos que correm paralelos à parede externa. Antes que o metano seja bombeado para os pré-queimadores, ele passa primeiro por esses canais. O metano frio, ainda próximo de menos 160 graus, absorve o calor das paredes da câmara de combustão. Ele resfria ativamente as paredes, enquanto ele mesmo passa do estado líquido para o gasoso. Isso é totalmente elegante. Você pega o calor, que de outra forma teria que se livrar, e o coloca de volta no combustível. Um duplo benefício. A câmara de combustão não superaquece, e o metano chega pré-aquecido ao pré-combustor, o que aumenta ainda mais a eficiência da queima. No Raptor 3, esse mecanismo foi ampliado de forma dramática. Enquanto o Raptor 1 e o 2 ainda precisavam de muitos componentes externos com um escudo térmico separado, no Raptor 3, as antigas tubulações externas foram realocadas para dentro da estrutura principal e também resfriam outros componentes do motor. Agora elas estão no caminho do resfriamento regenerativo. O escudo térmico ficou desnecessário por isso. Completamente. Não foi reduzido nem simplificado, apenas eliminado. Só esse único passo economiza, segundo a SpaceX, cerca de 1 tonelada de massa por motor, se você considerar também os componentes do veículo relacionados. Com um total de 39 motores por conjunto, sendo 33 para o propulsor e 6 para a nave, isso representa uma economia de 39 toneladas de massa. 39 toneladas que, em vez de serem usadas em escudos térmicos, podem agora ser usadas para carga útil ou combustível. Isso é mais do que todo o telescópio espacial. James Webb pesava quando foi lançado para o ponto de Lagrange 2. Mas esse resfriamento sozinho não é suficiente para o gargalo da câmara de combustão, ou seja, o ponto onde a câmara de combustão se conecta ao bocal. Aqui, o metano também é injetado através de pequenos orifícios diretamente no fluxo de gás para proteger a parede do calor intenso que passa. Tecnicamente, o Raptor deixa de ser um ciclo totalmente fechado, porque o metano de resfriamento sai sem ser queimado. Mas o ganho de pressão compensa várias vezes a perda de eficiência. Existe uma maneira de pensar que todos os produtos de engenharia realmente inovadores têm em comum: eliminar o que não agrega valor. No Raptor, 3 centenas de componentes externos foram eliminados porque podiam ser integrados. A câmara de combustão resfria a câmara de queima, o metano é pré-aquecido, o escudo térmico foi completamente eliminado. Não há mais nada ali que não precise estar. Exatamente essa filosofia também foi adotada pelo patrocinador deste vídeo. Nuki. Uma empresa austríaca de Graz fabrica desde 2015 a fechadura inteligente que leva exatamente essa ideia para a fechadura da porta. Você não precisa furar nada, não precisa trocar nada e não precisa de um chaveiro. A fechadura inteligente Nuki é simplesmente instalada por dentro na sua fechadura existente. Em menos de 5 minutos com a Smart Lock Pro. Em menos de 15 minutos com a Smart Lock Ultra. Sem furar, sem parafusos, sem violar o contrato de aluguel. Depois disso, sua porta fica mais inteligente. Abre automaticamente ao se aproximar, graças ao Auto Unlock. Você a controla pelo smartphone, smartwatch, impressão digital ou um código de 6 dígitos. Você pode conceder acesso à família ou a prestadores de serviço pelo aplicativo. Por tempo limitado, sujeito à revogação imediata. E se alguém te perguntar se isso é seguro? Nuki foi desenvolvido na Áustria, produzido na Europa, e por isso está sujeito aos padrões de proteção de dados mais rigorosos do mundo. É feito na Europa, aqui significa promessa de qualidade. Se vocês quiserem atualizar a fechadura da porta, sem mudar toda a estrutura do seu apartamento, o link para a Nuki está na descrição abaixo, ou simplesmente através deste código QR aqui. Com o código MASCHRONIKEN, vocês ganham 15 de desconto no Smart Lock Pro e no Smart Lock Ultra. E agora de volta ao Raptor. Então, onde estávamos? No escudo térmico, agora desnecessário. Mas esse não é o único passo radical no Raptor 3. Vamos dar uma olhada na fabricação. O Raptor 1 foi construído no estilo clássico. Diversos componentes, soldas, flanges, conexões e centenas de peças precisavam ser fabricadas, inspecionadas e montadas separadamente. Isso era caro e lento. Um Raptor 1 custava cerca de $2 milhões por unidade.
Em um booster com 33 motores, isso dá 66 milhões de dólares mais. Outros 6 motores para a nave, então mais 12 milhões de dólares. No total, 78 milhões de dólares por conjunto. Só para os motores. Na versão Raptor 2, a SpaceX revisou completamente o design. Soldas substituíram muitos flanges. Os sensores foram consolidados. A turbomáquina foi redesenhada. Isso reduziu o preço unitário para cerca de 1 milhão de dólares. A metade. Mas isso foi só a preparação. Com o Raptor 3, a SpaceX levou a fabricação a outro nível. Aqui, a impressão 3D é usada em grande escala. Não no sentido em que conhecemos numa impressora doméstica, mas sim com Laser Powder Bed Fusion e Binder Jetting. Ou seja, processos industriais de impressão em metal, com os quais componentes inteiros são fabricados em uma única peça, que antes eram montados a partir de dezenas de peças individuais. A carcaça da turbobomba, por exemplo, no Raptor 3 é uma única peça impressa de forma monolítica, sem soldas, sem possíveis pontos de vazamento. A placa injetora, ou seja, o componente que injeta o combustível de forma controlada na câmara de combustão, no Raptor 3, também é uma única peça impressa com canais de resfriamento integrados. No total, o Raptor 3 tem cerca de 30 componentes a menos do que o Raptor 2. E com a simplificação, o preço cai novamente, para cerca de 250 mil dólares por motor. Para contextualizar, o motor principal do ônibus espacial, que também é usado pelo SLS, ou seja, o RS-25, custa cerca de 100 milhões de dólares cada. Que desperdício de dinheiro! Nos materiais, o Raptor 3 utiliza ligas de alto desempenho. A câmara de combustão e as paredes dos bicos são feitas de cobre e Inconel, uma superliga à base de níquel que mantém alta resistência à corrosão, mesmo em temperaturas elevadas. O Inconel também derrete por volta de 1.300 graus Celsius, mas aqui entra o resfriamento regenerativo, que impede o derretimento. Parece absurdo? No entanto, é possível observar um fenômeno semelhante quando se enche um saco plástico com água e encosta um isqueiro nele. Na verdade, o plástico deveria derreter imediatamente, mas a água resfria tão bem que o saco plástico suporta o calor. Para os componentes que entram em contato com oxigênio puro e quente, a SpaceX desenvolveu uma liga própria, SXS-500. Ela foi desenvolvida especialmente para combustão rica em oxigênio sob pressão extrema e suporta gás oxigênio a até 810 bar. Isso é um desenvolvimento próprio, que não é usado em nenhum outro motor do mundo. O que realmente chocou o setor no Raptor 3 foi a combinação de todos esses fatores. Construir um motor que forneça mais empuxo do que seus antecessores é rotina. Construir um motor que seja mais leve também é rotina. Construir um motor que seja mais barato é um sonho. Mas todos os três ao mesmo tempo? Isso era considerado impossível na indústria. O Raptor 1 pesava 2.080 quilos e fornecia 185 toneladas de empuxo. O Raptor 2 pesava 1.630 quilos e fornecia 230 toneladas. O Raptor 3 pesa 1.525 quilos e fornece 280 toneladas. A cada passo, mais leve, mais forte, mais barato. O setor tem uma palavra para isso: ciclo de feedback positivo. Quando tudo melhora ao mesmo tempo, você também pode escalar tudo ao mesmo tempo. O impulso específico, ou seja, a eficiência em sentido estrito, é de 334 segundos ao nível do mar e de 350 segundos no vácuo para o Raptor 3. Para comparação, o RS-25 altamente aprimorado atinge cerca de 366 segundos ao nível do mar. No vácuo, porém, ele alcança 452 segundos. Para isso, no entanto, é necessário hidrogênio como combustível, que traz uma série de outros problemas. As primeiras ideias da SpaceX para o Raptor também usavam hidrogênio. No entanto, por razões pragmáticas, decidiu-se contra isso. Mas esses detalhes são demais para este vídeo. A variante a vácuo do Raptor 3, que está equipada com um grande bocal para operação no vácuo, deverá atingir futuramente 380 segundos de provedor. Mas ele ainda precisa de um pouco mais de trabalho. Atualmente, são pouco menos de 370 segundos. E Elon Musk disse publicamente que o Raptor 3 ainda não é o limite.
Futuras iterações devem alcançar 300 toneladas de empuxo e uma relação empuxo-massa acima de 200. Esse seria o valor mais alto que um motor de foguete já teve. Vamos analisar a cadência de testes, pois ela é tão impressionante quanto os dados técnicos. Até abril de 2026, a SpaceX já produziu mais de 600 motores Raptor no total. Nos últimos 2 anos, foram realizados mais de 40 mil segundos de tempo de queima acumulado com as configurações do Raptor 3 no banco de testes. Isso representa mais de 11 horas de queima efetiva dos motores, distribuídas em centenas de testes individuais. Com uma duração típica de queima do Raptor de alguns segundos por teste, isso significa mais de 1.000 ignições individuais em bancadas de teste horizontais e verticais em McGregor, Texas. Recentemente, testes mais longos têm ocorrido com mais frequência. E nós acompanhamos tudo isso graças às câmeras que a NASA Spaceflight instalou no local. Incrível a época em que vivemos. Aliás, McGregor não é um local escolhido ao acaso. É a instalação de motores da SpaceX desde 2003. Foi aqui que o primeiro Merlin foi testado. Hoje cada Raptor é testado aqui antes de ir para Boca Chica ou para a Flórida. A instalação construiu dezenas de bancadas de teste ao longo dos anos. Todas podem ser operadas em paralelo. Em alguns dias, vários motores Raptor são acionados simultaneamente em diferentes configurações e perfis. A região ao redor de McGregor parece uma instalação industrial. Os moradores se acostumaram com o som característico que um Raptor produz ao ser acionado. A taxa de produção agora é tão alta que os motores Raptor estão sendo literalmente produzidos para estoque. Em 2022, foi relatado que a SpaceX produzia um Raptor por dia. Hoje a taxa provavelmente é muito maior, já que o Raptor 3 foi desenvolvido para a produção. Estamos possivelmente falando de vários motores por dia, com 33 motores por booster e 6 por nave, ou seja, 39 por conjunto completo. A SpaceX pode teoricamente fabricar um conjunto completo de motores a cada cerca de 4 semanas ou até mais rápido. Isso não significa que a SpaceX precise de 24 horas para construir um motor, mas sim que um motor por dia sai da linha de produção. O que isso significa economicamente pode ser resumido em um único número. Com $250 mil por motor, toda a seção de propulsão de um conjunto completo custa menos de $10 milhões. O Falcon 9 atualmente entrega carga útil por cerca de $3 mil por quilograma na órbita baixa da Terra. Ariane 6 por 5.500. New Glenn por 1.700. Se o Starship A3, como planejado, custar menos de $50 milhões por lançamento e colocar pelo menos 100 toneladas em órbita de forma reutilizável, chegamos a cerca de $500 por quilograma. 6 vezes mais barato que o Falcon 9, mais de 10 vezes mais barato que o Ariane 6 e ainda 3 vezes mais barato que o New Glenn. Isso não muda o mercado. Isso muda o que é possível imaginar como mercado. Para a indústria espacial estabelecida, isso é um problema estrutural. O BE-4 que impulsiona tanto o Vulcan quanto o New Glenn é de combustão escalonada rica em oxigênio com apenas um pré-combustor. A diferença de desempenho em relação ao Raptor 3 é real e não pode ser resolvida com software. Tory Bruno sugeriu publicamente que o Vulcan talvez precise ser reformulado para continuar competitivo. Para a NASA, por outro lado, todo o programa Artemis depende do Raptor 3. A variante lunar HLS precisa de reabastecimento orbital. O reabastecimento orbital precisa de veículos-tanque. Os veículos-tanque exigem grandes reservas de empuxo. Reservas massivas de empuxo precisam do Raptor 3. Sem o Raptor 3, não haverá retorno tripulado à Lua, dentro do prazo em que isso ainda é politicamente viável. E mais adiante no futuro, mas o mais importante, o Raptor 3 transforma Marte de uma visão em uma questão de engenharia. A SpaceX adiou as missões para Marte para fevereiro de 2026. Mas isso foi uma decisão política, não foi por falta técnica. O que ainda falta para a realização é o reabastecimento orbital, uma nave totalmente reutilizável, uma base lunar como estação intermediária e, acima de tudo, mais experiência de voo com o Raptor 3 em si. A coleta dessa experiência, espero, comece em 20 de maio. Há um momento no vídeo da SpaceX da semana passada em que Jacob McKenzie, o vice-presidente responsável pelo Raptor,
está diante de uma floresta de motores prontos. Ele diz em tradução livre: algo só é impossível se violar as leis da física. Nós não estamos violando nenhuma lei da física. Estamos apenas tentando usá-las da forma mais eficaz possível. Essa é a essência de todo o programa Raptor. A indústria tentou, durante 60 anos, fazer a combustão em estágio de fluxo total funcionar. Durante 60 anos ela falhou. A SpaceX não descobriu nada fisicamente novo. Eles apenas aplicaram a física de forma tão consistente como nenhuma outra empresa antes deles. É isso que tanto incomoda os concorrentes estabelecidos. Não existe segredo. Não existe nenhum truque que só a SpaceX conheça. As patentes são públicas, os princípios são conhecidos. Os materiais estão disponíveis comercialmente. O Raptor 3 não é um motor melhor. É uma compreensão completamente diferente de como se constrói um motor. E essa é a verdadeira revolução. E quem assistiu ao nosso vídeo sobre LEAP 71 sabe que a próxima revolução já está a caminho. Um enorme agradecimento vai para o patrocinador do vídeo de hoje, Nuke. O link está na descrição abaixo. Com o código MARCHONIKEN, vocês ganham 15% de desconto no Smart Lock Pro e Ultra. Meu nome é Sirwan e este foi o Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra.